Isso aí. Então, ó, agora a gente entra na unidade 4, falando sobre atividade física e deficiência física. Então, anteriormente, nós falamos ali de deficiência auditiva, deficiência visual. E a deficiência física, ela é um pouco mais, assim, complexa em relação às demais, em um ponto da nossa área, que é a parte física, né? Porém, em relação à comunicação, em relação à interação, ela é muito mais tranquila em alguns aspectos também, devido a essa deficiência física, ela afeta mais o movimento e não os sentidos, né? Porém, em alguns casos, a lesão que a pessoa tem, o que vai limitar o movimento, ela também limita na parte cognitiva, em alguns casos. E aí existe alguma confusão, né, entre o dano cerebral, né, que a pessoa tem, e aí ela é confundida muitas vezes com o deficiente intelectual. E isso é uma coisa que a gente só tem que ter alguns cuidados, então isso a gente vai falar um pouquinho ali mais no finalzinho da aula, né? Então vamos lá. Quando a gente pode dar uma pequena introdução quanto ao nosso conteúdo, deixa eu colocar aqui o laser. Quando a gente vai dar uma pequena introdução ali, ó, a gente tem que primeiro entender o que é a motricidade. Então, quando a gente fala de motricidade humana, a gente está falando basicamente do movimento. Então, são os movimentos que nós conseguimos realizar, né, com o nosso corpo, os movimentos que nós conseguimos realizar naturalmente ao longo da vida. Então, isso é motricidade, isso é a motricidade, né? Então, assim, o ato de abrir o olho, levantar da cama, comer, beber, andar, ir até os lugares que precisamos, tudo isso é motricidade humana, tudo isso é movimento, né? E até coisas mais complexas, por exemplo, ó, nesse desenhozinho aqui, ó, que a cadeirinha está fazendo, o movimento, se vocês perceberem, é um movimento mais Feng Shui, é um movimento ali às vezes, de uma arte marcial, então, movimentos de artes marciais, movimentos de dança, são movimentos mais complexos, né? Então, a gente consegue fazer desde movimentos simples para movimentos mais complexos, né? E aí, quando a gente pensa em trabalhar, praticar esportes, diferentes atividades físicas diariamente, né? Só que, assim, o ato desses movimentos, nem todo ser humano consegue fazer. Então, nem todo ser humano tem essa capacidade funcional 100%, né? Pois alguns sofrem de alguma deficiência física. Então, isso que a gente tem que só entender, assim, no ponto dessa introdução, quais os movimentos que a pessoa consegue realizar, né? Então, esse já é um ponto que a gente tem que ter dentro do conhecimento da deficiência física, a gente entender qual é a deficiência e a entender os movimentos possíveis. Porque é isso que a gente vai focar dentro das nossas aulas, né? Então, para a definição ali do deficiência física, a gente precisa, primeiro de tudo, fazer uma definição do que é a deficiência física, né? Então, a deficiência física é considerada qualquer perda ou anormalidade que gere comprometimento dos sistemas osteomusculares, osteoarticular, osteomuscular também é chamado, né, um sistema osteomuscular, ou sistema nervoso. Então, é qualquer perda e comprometimento dessas estruturas, né, aos quais são responsáveis pela função físico-motora. Eles podem aparecer em graus de gravidade variáveis, isso também a gente tem que marcar aqui, porque é bem importante a gente entender os graus e as gravidades, né, os níveis, né, que existem, e de acordo com o tipo de lesão. Então, só uma coisa aqui, apontando bem, essas estruturas, elas têm a gente muitas vezes estuda isso de forma separada, né, de forma didática, a gente sempre faz um estudo anatômico do nosso organismo de forma separada.
E aí, quando a gente vai, por exemplo, estudar fisiologia do exercício, a gente percebe ali, fisiologia do exercício, fisiologia geral, né, principalmente, quando a gente percebe que aqueles sistemas que a gente estuda separado, eles estão interconectados, né? Então, aqueles sistemas é um ajudando o outro, um auxiliando o outro. Então, a gente pensa sempre o seguinte, esses sistemas aqui, eles estão interconectados. Então, qualquer alteração em um vai afetar os outros, né? Então, assim, imagina uma alteração aqui no sistema nervoso central. Teve uma alteração aqui, vai afetar a comunicação entre o músculo e o osso e a articulação. Vai manter uma alteração ali. Ah, se a lesão não foi no sistema nervoso, mas assim, da parte osteoarticular, que a pessoa tem uma amputação. Mas ela vai perder a irrigação dessa região, quando ela tem uma amputação, ela vai perder a irrigação dessa região, ela vai mudar. O sistema nervoso vai mudar em alguns pontos? Vai, ele vai ter que se adaptar. A pessoa vai deixar de movimentar de forma plena? Vai mudar um pouco a sua movimentação, né? E aí ela precisa ter algumas alterações, né? Por exemplo, a própria utilização de uma órtese, né? Uma estrutura que ela vai colocar como prótese e órtese ali, e aí ela vai fazer uma alteração, no caso ali, de um membro falso, né, que a gente também fala, para poder ela conseguir fazer as movimentações dela, né. Tal comprometimento, então, da função física pode ser classificado de acordo com a natureza da lesão. Se é uma lesão ortopédica, referindo-se a lesões osteoarticulares ou musculares, a falta de um membro, né, sua amputação, malformação ou deformação, ou, então assim, quando a gente fala dessas lesões nessas duas estruturas, né, a gente está falando lesões osteoarticulares ou musculares, e elas vão causar, então, essas ações, né, falta de algum membro, que a pessoa já nasceu com a falta de algum membro, ela teve que ter a amputação do membro, a formação, a malformação, né? E a deformação. Ou, aí no caso, a neurológica, e aí ela se refere a lesões ou deteriorações do sistema nervoso, né? Então, uma lesão medular, uma lesão na medula, paralisia cerebral, distrofia muscular, poliomielite, ó, esse nome já até eu travo aqui para falar. Mielomeningocele. Eita, trava. Mielomeningocele, né? Esclerose múltipla. São alguns exemplos desse tipo de lesões. Então, a esclerose múltipla aqui é um caso, por exemplo, que essas lesões, né? Tem outros também, né? Mas a esclerose múltipla, que às vezes a gente conhece, é mais comum a gente ver, né? A esclerose múltipla é um caso que ela não é, vamos dizer assim, ela acontece a lesão e para. E aí ela não é progressiva. Tipo assim, sabe, esses tipos de lesão que não são progressivas? No caso assim, uma lesão, deixa eu pegar aqui, vamos ver, a amputação, aqui. Ela não é o tipo de lesão progressiva. Você tem uma amputação, a pessoa tem uma amputação, né, de algum membro, e isso não vai se manter até que ela tenha que ter a lesão novamente, ela tem que perder um membro novamente, não. É somente algo que acontece ali por um acidente, por uma falta de vascularização local, um tipo de problema ali patológico que causou essa amputação, né? No caso da esclerose múltipla, ela é progressiva. Ah, professor, como assim progressiva? Ela vai continuando, ela vai com esse problema vai continuando, vai se deteriorando, a pessoa vai perdendo cada vez mais os movimentos, né? E aí ela pode perder até mesmo os movimentos musculares,
e do sistema respiratório. E aí, sem respiração, a pessoa não consegue, né, viver. Então, ela precisa ter um cuidado e uma atenção muito grande quanto a isso, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui. E uma atenção muito grande quanto a isso. E até um ponto importante é, por exemplo, professor, mas a pessoa teve uma amputação devido a uma lesão de falta de irrigação devido à diabetes dela. E aí, no caso, ela pode ter uma outra amputação se ela não tiver cuidados ali. E com a diabetes, sim, ela pode ter uma outra amputação por falta de vascularização periférica, né? Mas não que isso vai ser determinante. Então, isso é determinante devido à condição dela de diabético e até os cuidados que não estão sendo efetivos quanto ao tratamento dela ali, os cuidados dela. Eu vou só pegar uma água, já vou rapidinho. Tenho sede. Então vamos lá. Então, ó, dentro das lesões neurológicas, né, que são as que geram mais dúvidas, né, as maiores, têm maiores complexidades, estão aquelas que não evolutivas. Então, o que eu estava falando para você, que elas não evoluem, né, como, por exemplo, paralisia cerebral ou os traumas medulares, são aquelas traumas causados na medula em que a pessoa tem um rompimento ali da medula e aí ela perde a conexão do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico abaixo daquela região onde teve a lesão. Né? Isso a gente vai explicar um pouquinho mais em alguns outros slides. Nos quais existe, então, ó, tendência de diminuir as limitações do indivíduo por meio de introdução de recursos, ferramentas adaptativas. Então, no caso, a própria cadeira de rodas, né, um andador ali de 4 apoios, né, um andador ali, uma bengala, ela usa algum implemento, uma ferramenta adaptativa que vai permitir o quê? Uma movimentação dessa pessoa, né, no caso. E alguns estímulos, algumas estimulações específicas, algumas ações específicas que também permite a adaptação do organismo. E aí existe a plasticidade neural, né? A plasticidade neural eu já vou falar, tá? Vou falar no próxima etapa aqui. E aquelas que fazem parte dos quadros progressivos, como distrofias musculares, em que há um aumento progressivo da incapacidade funcional. Então, assim, nesse caso, aquelas que têm um quadro progressivo, o que a gente tem que entender, e aquelas que têm um quadro não evolutivo, que ela tem a lesão e isso não vai evoluir, né? E aí ela vai manter aquela limitação, no caso de movimentos, e aí é necessário fazer um trabalho ali de São 8h30. um trabalho ali com ela de muitas vezes fortalecimento, aprendizagem motora, consciência corporal, desenvolvimento motor. Então a gente faz um trabalho ali amplo para tentar trazer um pouco de qualidade de vida para essa pessoa. No caso dos progressivos, a gente faz um trabalho também? Sim, faz um trabalho para melhorar, para diminuir a ação, porém isso vai se perpetuar ainda que a gente faça uma intervenção através da atividade física, ainda ela vai manter esse trabalho, essa degeneração, essa perda ali progressiva, né? Isso, infelizmente, ela vai causar esse aumento progressivo, não tem como, e aí, no caso, ela vai causar uma incapacidade funcional, até que ela não consiga fazer os movimentos de forma adequada
e ela pode até mesmo precisar de equipamentos para poder respirar, para poder fazer essas ações básicas de movimentação, para manter a atividade vital, né? A atividade de vida ali. E o que é a plasticidade neural, né? É a capacidade do cérebro em desenvolver novas conexões. Eu vou deixar marcado aqui para eu explicar. Conexões sinápticas entre os neurônios, né? A partir da experiência e do comportamento individual. A partir de determinados estímulos, mudanças na organização e na localização dos processos de informações que podem ocorrer. Então, o que seria isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou dar um exemplo de um caso que eu vi uma matéria, achei interessante. Teve um cara que foi nos Estados Unidos isso, ele estava fazendo uma batistaca, né? Então ele estava batendo num ferro com um martelo e tipo, ele estava colocando explosivos ali, que era para poder, que estava tomando uma mina terrestre, ele estava colocando explosivos para destruir ali, abrir buracos, né? E aí quando ele foi bater, o ferro, teve uma explosão ali, e o ferro que ele estava batendo, ele entrou bem no crânio dele, né? E aí ele foi para o hospital, levaram para o hospital, né? Ele estava vivo, fizeram todo o procedimento cirúrgico, remoção, e acabou tirando um pedaço do cérebro dele para poder fazer, para poder funcionar direito ali. Foi assim, foi uma região bem complexa ali, né? E acabou tendo que remover uma parte do cérebro dele, foi bem complexo isso tudo. E ele foi se recuperando. E aí o interessante é que a outra região que manteve-se adequada, houve essa plasticidade neural. E ela começou a criar novas conexões e ela começou a comandar as principais regiões que aquela outra região que estava lesionada cuidava. E aí ela não tinha como cuidar mais. Então, a outro hemisfério, né? Então a gente fala que tem o hemisfério norte, hemisfério direito e esquerdo, né? O norte sul, eu ia falar já. Hemisfério direito e esquerdo do encéfalo. Então, o hemisfério oposto, né? Ao que teve a lesão, ele começou a fazer todos os procedimentos, né? Tem outros casos também relatados na ciência, de estudos ali mostrando essa capacidade de plasticidade neural, e é interessante, em alguns casos, que quanto mais jovem a lesão, né? Então, quando a lesão é com bebês, crianças, a adaptação à plasticidade neural, o nosso organismo ele consegue se adaptar muito melhor, chegando a casos, né, de a pessoa não ficar com sequela nenhuma. Já há casos de a pessoa, quando mais tempo, né, de idade, então já é adulto, um idoso, que aí acontece alguma coisa no encéfalo e tem que, tipo, ter uma deteriorização ali do encéfalo, essa plasticidade, ela pode afetar em alguma forma, né? E aí essa adaptação, talvez, ela não ocorra de forma tão 100%, vamos dizer assim. Então, ela não ocorra essa adaptação. Os casos, assim, que vale a pena a gente estudar e entender, né, dentro da ciência, né? Ó, aqui, se vocês conseguirem perceber, tem uma lesão aqui na medula, ó, que vai afetar a medula. E aí afeta toda a conexão, que aqui a gente está falando de traumas medulares. Que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Ó, aqui, ó, uma lesão na região óssea. Ela pode causar uma lesão na medula, algumas regiões na lesão óssea. Pode ser de que não. Tem casos assim que a pessoa tem uma fratura óssea na coluna ali e não causou nenhuma lesão na medula, né? Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Ó, outra possível forma de classificação é a de acordo com a origem da lesão. Então, se ela é congênita, isso é importante a gente marcar ali, principalmente
que pode cair na prova, né? Uma perguntinha dessa aí, que nem eu fiz na prova anterior, só que no caso, falando da deficiência auditiva, né? Então, congênita, toda vez que fala ou de origem congênita, a gente está falando de perda ou anormalidade adquirida no nascimento ou antes do nascimento, né? Então, ela é congênita. Então, ó, a gente tem que entender os tipos de lesão aqui, ó, decorrente das causas, como prematuridade, nascer prematuro, desnutrição materna, então na barriga da mãe, né? O feto ali não está sendo nutrido de forma adequada, não está tendo nutrição de forma adequada, então ele está tendo uma desnutrição. No caso de rubéola, trauma de parto, quando está tendo parto, o processo do parto ali, existe algum trauma, alguma lesão causada ali durante o nascimento. Pode ocorrer também, né? Uso de substâncias tóxicas pela mãe ou até pelo pai também, tá? Durante a gravidez, entre outras possíveis, né? Então a gente tem que entender que ela é adquirida antes do nascimento ou durante o processo de nascimento, durante o parto, então. E aí as adquiridas, qualquer perda ou anormalidade adquirida ao longo da vida. Marcar também. Ao longo da vida, né? Por causas diversas, no caso, como doenças neurológicas, traumas e acidentes de trânsito, né? Então a gente tem que entender que nessas duas definições aqui, né, dadas por Marcelo e Teixeira, a gente tem a congênita, que é adquirida no nascimento ou antes, né, processo ali de gravidez, durante a gravidez ali, ou adquirida, que é aí que vem ao longo da vida, né? E de acordo com o Teixeira, então, ó, muitas são as causas da deficiência, as quais são classificadas como causas pré-natais. Então, quando a gente vai pegar as causas diretamente desses congênita e adquirida, a gente tem as causas pré-natais, né? Que é o que eu estava falando para vocês, aquelas que acontecem durante a gestação, acontece durante o processo gestacional e geralmente são de responsáveis pelas deficiências congênitas, né? Então, novamente lá em cima, problemas genéticos, ingestão de drogas ou álcool, álcool ou substâncias tóxicas, né? Crise de hipertensão durante a gestação, então a mãe ela está tendo hipertensão gestacional, que é chamada, né? Então a elevação da pressão arterial, ela está com a pressão arterial muito alta e isso é perigoso na gestação, né? Tanto que falam assim, se a pressão arterial estiver baixa, ela não gera tantos problemas para o feto. Agora, se ela estiver alta, aí ela gera grandes problemas para o feto. Então ela tem que ter um controle muito grande. Tanto que é denominado como gravidez de risco, né? E uma tentativa de aborto mal sucedida, que também pode causar algum tipo de lesão ali no encéfalo, né? Causas perinatais, né? Desculpa. E essas causas perinatais é durante o parto. Então, ela acontece durante o processo ali do parto, que elas também são congênitas, né? E aí pode causar algum problema respiratório durante o nascimento, por exemplo, o cordão umbilical se enroscar no pescoço do feto ali, prematuridade, nascer prematuro, ou aí no caso eu já até falei, né, o cordão umbilical enrolando no pescoço aqui do feto, causa esses problemas respiratórios, ou então até alguma substância, algum fluido ali entope a passagem da laringe, faringe e traqueia ali, e no caso essa criança não consiga respirar, né? Por isso que tem aquele tapinha, que o médico dá o tapinha, que é para a criança chorar, e aí quando ela chora, ela empurra todos os fluidos, né, para fora. A ideia seria essa, né? E aí a gente tem, por exemplo, as causas pós-natais, que são aquelas que acontecem após o nascimento. Então é ao longo
da vida. Então, traumas, acidentes, infecções hospitalares, doenças infectocontagiosas, como meningite ou doenças cardiovasculares, né? Que aí a pessoa pode ter alguma lesão. Imagina assim, a doença cardiovascular, a pessoa tem um derrame, né? Que é um AVE, acidente vascular encefálico, e aí ela tem alguma lesão, e essa lesão acaba causando atinge o sistema nervoso central, atinge o encéfalo dela, né? Por isso que é acidente vascular encefálico. O encéfalo dela pode uma ou várias regiões, e ela perde os movimentos, né? Então vai afetar ali, vai ser umas causas pós-natais. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, deficiência física, algumas limitações e sequelas, né? Que podem ocorrer. É importante saber distinguir os diagnósticos de diferentes deficiências físicas. Então, o que eu falei para vocês lá no primeiro slide, que a gente precisa entender esse diagnóstico, que a gente precisa saber diferenciar quadros progressivos de quadros estáveis. Então, eu falei isso para vocês, né? Alguns quadros progressivos e estáveis. Isso a gente precisa saber, esses quadros progressivos e estáveis, por quê? Qual é o quadro do nosso aluno? Qual é a realidade desse nosso aluno? Como que ele está? Porque onde eu posso intervir com ele, onde eu posso fazer um trabalho ali de fortalecimento, de melhora das capacidades físicas, melhora da coordenação, né? Então a gente tem que entender se é um quadro progressivo que vai se manter mesmo fazendo uma intervenção através da prática esportiva, ou se é um quadro estável, então que ele não tem mais perda, né? E a gente só faz um trabalho para ele manter um fortalecimento adequado, senão ele pode perder, na verdade, por fraqueza muscular, por inativação das articulações, dos tendões, dos músculos, dos ossos, né, dos ligamentos, e aí ele vai perdendo movimentação, vai tendo fraqueza muscular ali, né, em geral também. Então a gente tem que entender quais são os comprometimentos acarretados, quais os comprometimentos que a lesão causou, né? Por exemplo, tem casos de comprometimento na parte respiratória. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as intensidades do treinamento, né? Porque ela tem alguma alteração ali, uma dificuldade respiratória, por exemplo. Sofre de alterações na sensibilidade tátil, térmica ou dolorosa. Então essas alterações, pensa o seguinte, a gente tem essas informações aqui, tátil, por exemplo, de pressão, de toque de alguns objetos. Então ela pode ter uma perda nisso, então ela perde a sensibilidade tátil, pode afetar ela, fazer a empunhadura, segurar objetos. Térmica, quanto à temperatura corporal, se ela teve alguma lesão que ela tem uma elevação da temperatura corporal e o corpo dela não consegue distinguir isso muito bem. E aí ela teve uma alteração ali. Então isso também tem que ser bem bem diagnosticado e a gente também tem que saber sobre isso. E dolorosa quanto aos sentidos das informações de dores, né? Se essa pessoa teve uma lesão que afetou a sensibilidade à dor. E aí também tem que saber, a gente tem que ter ciência disso, né? Se existem outros tipos de complicações associadas à deficiência, como a epilepsia ou problemas cardiorrespiratórios. Então, se ela teve essa lesão, causou outros problemas, e quais problemas são esses? Por exemplo, a epilepsia, né? E ela pode ter ataques epiléticos, né? Convulsões, e aí a gente precisa ter a ciência quanto a isso. E os problemas cardiorrespiratórios, então, no caso do sistema cardiovascular e respiratório, eles trabalhando junto ali e existindo alguns problemas relacionados a isso também, podem ocorrer. Então, ó,
As limitações, os comprometimentos e as sequelas nas diferentes deficiências físicas podem ser subdivididas de acordo com os sistemas orgânicos que foram afetados. Então, ó, elas são de origem encefálica, né? Comprometimentos do sistema nervoso central, no âmbito encefálico, então a gente pensa ali na caixa craniana, ali no crânio, no cérebro, então no encéfalo, né? A gente está falando de todas aquelas regiões. Então, paralisia cerebral, AVC, no caso que está aí, né? Mas AVE, traumatismo craniano encefálico e esclerose múltipla. Então, ela é de origem encefálica. De origem espinal, então ela tem origem ali na medula espinal, comprometimentos no sistema nervoso central, a nível medular, então a poliomielite, traumatismo medular, compressão medular, né, teve uma compressão dos discos, e aí afetou, teve uma lesão na coluna devido a isso, espinha bífida, chamada, e lesões medulares degenerativas, né? E aí elas são lesões na medula, então na coluna vertebral, ela tem alguma lesão ali dentro da coluna que passa a medula espinal, que faz a conexão do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, e aí ela teve alguma lesão que afeta diretamente isso, né? E aí de origem muscular e ou osteoarticular. Então, comprometimento do sistema musculoesquelético, malformação ou deformação de membros, amputação e distrofia muscular. Então, essa aqui é a que a gente, muitas vezes, a cadeira de roda, uma muleta, né? O caso de uma bengala ali que vai auxiliar o movimento da pessoa, pode ser suficiente para ajudar ela a se locomover. Né? Então, lesões na medula espinal, então LME. E aí, então, essas lesões, se a gente pensar aqui, ó, a lesão medular espinal é uma das principais causas da deficiência física e pode ser definida como um dano nas estruturas neurais dentro do canal espinal, gerando um acometimento parcial ou total das funções motoras e ou sensitivas abaixo do segmento da medula espinal comprometido. Ó, a medula espinal, além de funcionar como uma via de comunicação motora sensitiva do corpo com o cérebro. Ó, então, motora sensitiva, quando a gente fala disso, motora está relacionada ao movimento em si, e sensitiva à captação de informações. Então, a sensibilidade à captação de informações. Então, a própria captação, assim, tipo, tem algum objeto agredir no corpo ali, então está gerando uma dor, né? Então está gerando ações nos nossos receptores. E aí você tem a ação de recolher o membro, né? Afastar o membro que está, assim, vamos dizer assim, né? Em muitas aspas, sendo agredido. Então, assim, a pessoa está tendo uma queimadura e ela tira o membro, ela está tendo uma conexão ali entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Então, essa comunicação ela pode ter ali um comprometimento, né, devido a essa ação de comunicação do sistema nervoso central e periférico. Também há um centro regulador no controle importante de funções do organismo, por exemplo, o controle termorregulação. Então, termorregulação está relacionada com a temperatura corporal, está relacionada com a de temperatura, funções viscerais, como o controle da bexiga e do intestino e das atividades sexuais, né? Então, aqui, ó, a gente tem a coluna. Aqui a coluna a gente tem o forame, né, da vértebra, porque essa região aqui é o que sustenta o peso. E aqui tem um buraco chamado forame. E nesse buraco passa a medula, que é essa aqui, ó.
esse buraco passa a medula, então ele está sendo protegido pelo osso, né, a medula, e a medula faz toda a conexão, ela tem essas ramificações aqui, ó, que é o que leva as informações para os lados, então a gente fala, para as periferias do nosso organismo, e aí ela faz a comunicação direta entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então aqui, ó, se a pessoa tem uma lesão, e aí é importante a gente entender essa parte. Se a pessoa tem uma lesão, por exemplo, entre a região da cervical, entre a C4 e até a C5, por exemplo, entre C4 e C5, ela vai ter uma perda grande dos movimentos abaixo do pescoço. Então, tudo que está abaixo do pescoço, ela perde movimento. Nossa, professor, ela perde o movimento da capacidade respiratória. Sim. E essa pessoa tem que usar alguns equipamentos, ela tem que usar alguns equipamentos ali para poder fazer a ação respiratória. Eu não sei se vocês vão lembrar, se vocês acompanharam, o Christopher Rivers, que era o ator que fez o filme do Superman em 1970, e ele teve um acidente de cavalo, e ele caiu do cavalo, né? E bateu a cabeça e quebrou, e teve uma fratura na medula, na região do pescoço da cervical. E ele acabou ficando tetraplégico, e ele perdeu todos os movimentos abaixo do pescoço ali. Alguns casos de tetraplegia, abaixo da C6, ela vai perder alguns movimentos, né, abaixo, só que ela tem alguns movimentos ainda do ombro, por exemplo. Então ela consegue fazer a elevação do ombro, né, no caso, não exatamente a elevação dos membros, né, mas do ombro em si. Ela consegue fazer alguns movimentos. Ela ainda pode ter alguns movimentos respiratórios, ela pode ter ainda, né? Talvez sim, talvez não, e aí vai depender de alguns fatores. Ou ela pode ter uma lesão em outras regiões. Então, se for, por exemplo, na torácica, sempre a lesão abaixo dela, a gente perde movimentação. Então, entre a T6, por exemplo, aqui, ela ainda tem os movimentos todos respiratórios e os movimentos de membros superiores. Talvez ela vai ter uma limitação em alguns movimentos dos membros superiores, mas ela ainda tem esses movimentos. No caso ali, se for uma região, por exemplo, na região da lombar, né, ela pode ter limitação quanto aos movimentos abaixo dessa região. Então, assim, ó, só para a gente entender, aqui acima na cervical é tetraplegia, né? Ela é uma pessoa que vai ficar tetraplégica. No caso do abaixo dali da cervical e na lombar, se ela teve alguma lesão nessa região, ela vai ter paraplegia. Então, a pessoa vai ficar paraplégica. A diferença entre um e outro, tetraplegia, você não tem ação dos movimentos de membros superiores e inferiores. Então, por isso que ele fala tetraplegia, porque você perdeu o movimento de 4 membros, né? Dos 2 membros superiores e dos 2 membros inferiores. E aí a paraplegia, ela perde o movimento dos membros inferiores, né? Então ela perdeu os movimentos só dos membros inferiores, né? No caso, não dos membros superiores também. E aí ela pode ter alguma lesão na região sacral, no cóccix, ela pode ter alguma lesão, né? Só que aí ela não vai afetar diretamente a coluna, porque a coluna a medula, né? Ela vai afetar diretamente a medula. Então aqui a gente tem que entender, ó, né? Aqui são os nervos que vão saindo dessas regiões. Conforme ele vai saindo dessas regiões, eles vão controlando essas regiões. Então imagina aqui, ó, se a pessoa tem uma lesão entre T2, né, torácica 2 e torácica 3, ela vai perder movimentos abaixo daqui. Se ela tem uma lesão, por exemplo, aqui
Aqui está como torácica, né? Mas não deveria ser, porque aqui já seria lombar, né? Mas ela tiver uma lesão na lombar, por exemplo, ela na L5, L6, abaixo dali L5, L4, por exemplo, abaixo dali ela vai ter um comprometimento quanto aos movimentos. Então, a lesão na medula espinal pode ser classificada quanto à extensão do comprometimento medular e a topografia da lesão. Então, ó, lesão completa, né? Então, a lesão completa, ó, é o comprometimento total das funções motoras e sensitivas, sendo denominada paraplegia, né? Para lesões abaixo do nível de segunda vértebra torácica, e tetraplegia até o nível da segunda vértebra torácica. Então, ó, isso a gente só marquem bem isso. Ó. Paraplegia para lesões abaixo do nível da segunda vértebra torácica, então da T2 até a sacral 5, se ela tiver alguma lesão naquela região, é a paraplegia. Se ela tiver alguma lesão entre a C4, né, cervical 4 e torácica 2, ela vai ter uma tetraplegia, que é a perda dos movimentos de membros superiores e inferiores. Incompleta sensitiva, então a atividade motora está presente, entretanto ocorre a preservação da parte de sensibilidade abaixo do nível da lesão. Incompleta motora não funcional, comprometimento total das funções motoras ou pouca preservação. E incompleta motora funcional, as atividades motoras estão presentes e a funcionalidade abaixo do nível da lesão, sendo denominada paraparesia. Nossa, esse termo aqui eu não lembro desse termo, não, quando eu montei. Mas, enfim. Paraparesia, as lesões abaixo do nível da segunda vértebra torácica e tetraparesia até o nível da segunda vértebra torácica. Acho que quando eu estava lendo, eu li muito rápido, não lembro desse termo, enfim, né? Então, ó, para a gente entender, né, esses comprometimentos quanto às funções, então eu vou voltar aqui, ó, quanto às funções que estão mais relacionadas aqui a essa região incompleta motora funcional e incompleta motora não funcional, eu coloquei esse desenho aqui que mostra bem, ó. Então aqui, ó, se ela tem uma lesão na C4, nessa região da cervical, entre a C1 e a torácica, por exemplo, a T2, né, que a gente estava vendo lá, ela tem um comprometimento na respiração e ela vai ter que usar equipamentos, né? Ela vai ter que usar alguns objetos ali tecnológicos que vão auxiliar ela na parte respiratória. Se ela tem abaixo, na T6, até a lombar, né? Onde vai ser o comprometimento dela? Ó, em regulação térmica e da pressão arterial. Ela vai ter algum comprometimento nessas regiões e aí é necessário fazer um acompanhamento quanto a isso. Se ela tem uma lesão na S2, né, o controle voluntário da bexiga ela vai perder, dos intestinos, né, do intestino e das funções sexuais, ela vai perder a movimentação ali e controle dessas regiões. Controle na sacral 4, né, ela perde o controle dos reflexos dos órgãos pélvicos e ela perde o movimento ali diretamente. E aí no caso aqui também eu coloquei esse outro aqui para mostrar a tetraplegia, né, a quadriplegia, que também é chamado, né, que é a paralisia de todo o corpo, o pescoço para baixo. A T1 e abaixo, a paraplegia também ocorre quando a medula espinal é lesionada, tanto na região torácica quanto na lombar, né? E a medula espinhal termina na L2
mas as lesões são possíveis abaixo no final da medula. Ela tem lesões nessas regiões abaixo da L2, que, né, então a gente vai falar aqui, ó, ela pode ter alguma lesão da medula, porque ainda ela tem uma ramificação dos nervos. Então, se ela tiver alguma lesão aqui, ela vai afetar essas regiões, né, que estão abaixo, que nem a gente viu aqui, né, controle dos reflexos dos órgãos pélvicos ou controle voluntário da bexiga, intestinos e função sexual. Então, ó, consequências associadas à lesão da medula espinhal. Então, os danos causados pela lesão da medula espinhal gera alterações relevantes na capacidade de deambulação, então na capacidade de andar, a marcha, né? A capacidade de andar é a deambulação que a gente fala, além de causar comprometimento neurológico, fisiológico e psicossocial, capazes de gerar alterações nas atividades de vida diária dos indivíduos, bem como de toda a estrutura familiar e convívio social. Então, ela vai ter que ter mudanças sociais ali no ambiente que ela está inserida, ela vai ter que ter mudanças com as pessoas, ela vai ter que ter mudanças com as pessoas com ela, né? Para que ela tenha um comportamento ali de integração e inserção ali novamente na sociedade que ela está inserida, né? O processo de disreflexia autonômica, então, ela deve ser considerada uma emergência aguda que ocorre em pacientes com lesão medular como resultado de respostas autônomas acentuadas aos estímulos que são inóculos em indivíduos normais. Os principais responsáveis de desencadear essa deficiência, essa disreflexia autonômica, são infecção na urina, essa pessoa começa a ter alterações de infecção na urina, estímulos causados por tênis, cintos e botões apertados. Então, assim, ela perde deixa eu ver aqui só a sensibilidade, cadê? Aqui, ó, ela perde os estímulos, né? E por causa de, olha isso, causados por tênis, cintos e botões apertados demais, né? Como consequência da disreflexia autonômica, os indivíduos relatam cefaleia intensa, hipertensão paroxistáticas, pupilas dilatadas, visão embaçadas, piloereção, sudorese profusa, né? Congestão nasal e bradicardia, sendo contatada em pessoas com lesão medular acima da T6. Então, acima da T6, é preciso ter alguns cuidados, né? Enquanto à vestimenta, quanto ao tênis que está sendo utilizado, cintos, né, numa calça, para que não cause esse tipo de desconfortos. Aí, no caso, a gente não vai trabalhar tanto com esse público, né? Quem vai trabalhar mais é um fisioterapeuta, por exemplo. Mas é sempre bom a gente ter conhecimento, né? As úlceras, né, de pressão ocorrem em pessoas com lesões na medula espinal que permanecem muito tempo na mesma posição, sobrecarregando áreas como maléolos laterais, cotovelos, joelhos, isquios tibiais, né? Isquios e occipitais, né? Ocasionando feridas que por muitas vezes podem acometer a estrutura óssea. Então, essa pessoa que fica muito tempo acamada, né? E são lesões já que comprometem todo o movimento, então a tetraplegia, né? E aí essa pessoa acaba ficando muito tempo na mesma posição, sentado ou deitado, e ela precisa ter ações de movimentação para que ela não tenha esses problemas de úlceras devido a essa pressão. E aí, no caso da amputação, né, que a gente vai acabar, que nem eu falei para vocês, a gente tem alguns casos que são até estão sendo corrigidos muito bem aí com a utilização da tecnologia assistiva, né? Então, até uma bailarina poder dançar usando uma prótese já existe bastante, né? Então, é bem interessante
a evolução ali da tecnologia no auxílio das pessoas com deficiência, né? Então, é a deficiência física consequente da ausência congênita ou retirada de um ou mais membros devido a algum problema, alguma lesão, algum acidente, por exemplo. E no Brasil, estima-se que a incidência de amputações seja de 13,9 por cada 100 mil habitantes por ano. Bastante, né? 13 a cada 100 mil. Parece pouco, mas não é, tá? Bastante. A perda irreparável do suprimento sanguíneo de um membro, a presença de lesões graves que afetam totalmente a funcionalidade dele, ou a presença de infecções e tumores malignos incontroláveis são causas que levam à necessidade de amputação. Então, essas são algumas causas ali, né? Suprimento sanguíneo, presença de lesões graves. Eu estou marcando isso porque pode ser que eu pergunte em prova, né, gente? Então, apesar que a próxima prova não é a minha, né? Mas depois eu vou explicar um pouquinho da prova no final. E a presença de infecções e tumores malignos. Coto é a nomenclatura utilizada para definir o membro residual da amputação. Então, aquele membro que sobrou, vamos dizer assim, né, que se manteve intacto, ele é chamado de coto. E ali é onde vai ficar a prótese, né? Ó. E ali ele recebe a prótese que vai ser colocada. Então, na bailarina aqui, o coto dela ainda é a coxa, né? Se manteve. E aí é colocado, aplicada ali a prótese. No caso dela específica de bailarina, ela tem essa prótese para poder fazer a dança, o movimento, né? Você vê que dá um equilíbrio e sustentação adequada, né? Permite a movimentação do nosso amigo aqui, né? E aí, no caso, até mesmo a movimentação aqui, a caminhada. Então, ó, as amputações. Os principais níveis de amputação dos membros inferiores são falangeectomia, amputação transmetatarsica, diáfase do metatarso, amputação de Shapert, e aí vem os nomes difíceis, né, que vem os nomes aí tudo dos médicos, né, que criaram esses procedimentos, que é a desarticulação entre o reto pé e o médio pé, amputação de Lisfranc, que é a desarticulação tarso-metatarso, amputação de Pirogolf, que é a secção vertical da calcâneo, eliminando sua parte anterior, amputação de Boyd, osteotomia horizontal do calcâneo e fixação com a tíbia e fíbula, com deslocamento anterior. Só uma coisa, aí eu já continuo. Vocês estão percebendo que isso tá subindo, né? Se a gente começasse lá na ponta do pé, e ele vai subindo conforme as articulações ali, né? Amputação de cime, que é a desarticulação do tornozelo com recessão bimaleolar, que é dos maléolos, né? Por isso que ele fala bimaleolar, que é dos dois maléolos, que está ali acima do calcâneo, né? Amputação transtibial, abaixo do joelho, e aí a gente sempre associa que só tem esse tipo de amputação, né? E amputação através do joelho, desarticulação do joelho. E amputação transfemoral, que é acima do joelho, que é exatamente no fêmur. E amputação através do quadril e a desarticulação do quadril. Então ela perde o membro do quadril, né? Eu vou ter até aqui, ó, a gente vê essas pessoas jogando futebol aqui, no caso ali com a muleta, elas têm uma lesão ou na coxa, né,
ou uma lesão no quadril. E algumas amputações de membros superiores são desarticulação interoscapulotorácica, olha que difícil esse nome, desarticulação do ombro, amputação transhumeral, que é no úmero, desarticulação do cotovelo, amputação transmetacárpica, secção de raios e amputação de dedos. Então, no caso aqui, falando de membros superiores, ele vem aqui da região do ombro até a região dos dedos ali, falando as ordens que podem ser amputadas ali no caso de alguma lesão, algum acometimento. E aí, falando um pouquinho de paralisia cerebral, a paralisia cerebral refere-se a um conjunto de disfunções resultantes de uma lesão no encéfalo em desenvolvimento, comprometendo, então, algumas funções do sistema nervoso central, as quais podem se manifestar de variadas formas e variados graus de intensidade. E o distúrbio motor é uma disfunção presente em todos os casos. Eu vou até marcar aqui para vocês. Está presente em todos os casos, né? Essa distúrbio motor. Algumas das disfunções que podem fazer parte de um quadro clínico de um indivíduo com paralisia cerebral são crises convulsivas, dificuldades visuais, dificuldades de fala, dificuldades para alimentação e respiração, no caso também, deficiência auditiva e intelectual associada a espasmos. As causas da paralisia cerebral são multifatoriais, e aí então ela tem vários fatores que podem causar, né? Então não tem como determinar apenas um fator ou dois, né? São multifatoriais, são vários fatores. Também pode ser classificados como pré-natais, então são aquelas que afetam o desenvolvimento central antes do nascimento. E aí, uso de tóxicos, álcool, doenças que a gente já falou, né? Alguns problemas ali durante a gestação. Perinatais, né? Lesões neurológicas durante o parto. Prematuridade, trabalho de parto demorado, né? E pós-natais, que são lesões que aparecem depois do nascimento até os 2 anos de idade. Deixa eu colocar. Até os 2 anos de idade. Então, são traumas cranianos, por exemplo, uma queda, né, que a criança tem de uma altura elevada ali, do colo da mãe, do berço, alguma queda que ela tem uma lesão, um trauma no crânio ali, um traumatismo craniano. Tumores e infecções como meningite. E ali algumas questões ali, os tipos de distúrbios apresentados no quadro de paralisia cerebral são classificados como paralisia cerebral espastística, né? É meio difícil, né? Para vocês verem. Ocorre por uma lesão no córtex motor e que compromete a força e o tônus muscular. Neste caso, o músculo tem menos força e o tônus aumenta, ficando, então, enrijecidos. Então, pensa o seguinte, para tentar associar bem isso aí, né? A pessoa que tem um acidente vascular encefálico, então ela tem um derrame, ela acontece isso com ela. Ela tem ações espásticas, que ela ocorre assim uma lesão, né, no sistema nervoso central, que ele tem um comprometimento da força e do tônus muscular. Então, no caso, os músculos têm menos força, ele não tem tanta força, porém, ele tem um aumento do tônus muscular. Então, ele tem uma rigidez dos músculos. Então, ele tem uma rigidez que ele acaba perdendo movimentação e ele acaba ficando com um músculo bem contraído e próximo do peito, né? A gente fala que é uma rigidez do tônus muscular devido ao tônus muscular. E a paralisia cerebral extrapiramidal. Então, ela ocorre por lesões nos núcleos da base e também conhecidos como sistema extrapiramidal, e comprometendo a modulação dos movimentos. Nesse caso, as pessoas realizam movimentos muito exagerados, amplos
e os movimentos rápidos e movimentos involuntários. Então ela começa a fazer movimentos que ela não tem tanto controle, porque são movimentos involuntários, né? Movimentos exagerados, né? E ela precisa de apoio ali, de controle quanto a esses movimentos. E a paralisia cerebral atóxica, que ocorre por lesões no cerebelo, comprometendo o equilíbrio e a coordenação motora. Nesse caso, geralmente existe a presença de tremores, falta de coordenação no movimento de membros superiores e membros inferiores. E a paralisia cerebral também pode ser classificada quanto à distribuição dos comprometimentos causados, né? Então, tem a tetraparesia, comprometimento dos membros superiores e inferiores com a mesma gravidade. Diparesia, comprometimento mais acentuado de membros inferiores do que superiores. Hemiparesia, comprometimento de um lado do corpo direito ou esquerdo. Então, ela tem comprometimento mais de um lado do que do outro, né? Ou chega até a ausência de comprometimento de um lado e aí ela tem comprometimento do outro lado. E existe uma frequente associação entre paralisia cerebral e a deficiência intelectual, porém ela nem sempre é real. Essa associação não são reais, né? Isso acontece porque se faz uma associação da deficiência intelectual a problemas de comunicação que uma pessoa com paralisia cerebral pode apresentar pela alteração do tônus muscular. Então ela vai ter problemas ali na função fonoarticulares, então que vai permitir os movimentos da boca e da fala. Então ela vai ter um comprometimento que pode afetar a sua comunicação. E as pessoas associam com deficiência intelectual. E no caso não é, mas é uma paralisia cerebral que é totalmente próxima, porém são bem diferentes, né? Aqui. E por isso é importante tomar cuidado para não fazer essa associação, muitas vezes errôneas para alguns alunos. E aí a gente termina então, né, falando de aspectos gerais da deficiência física. Deixa eu terminar a gravação.